matou Paulo, a morte não respeitou Estevão, ela apedrejou ele até a morte através dos homens. A morte não respeitou Tiago, ela matou Tiago. A morte não respeitou Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. A morte matou Felipe, a morte matou Natanael, a morte matou Bartolomeu. Mas quando a morte foi no Calvário para matar Jesus, Jesus disse: alto lá, aqui ninguém toca. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora vai abrir a boca para adorar, ou vai ficar de boca fechada, profeta? Se você não aumentar o barulho do glória, eu vou parar agora. Se você não der glória agora, eu paro. De todos os homens que viveu na terra, o único homem que a morte não matou foi Jesus. Eita glória! Oh glória! Vai aumentar o barulho do glória a Deus aí, profeta? Rapaz, eu vou voar aqui hoje. Eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui. Cadê você que vai abrir a boca para adorar? Cadê você, profeta? Cadê você, Maroa? A morte, ela não respeitou os pais da filosofia que a gente tanto gosta de ler. A morte matou Diógenes, mas Jesus está vivo. A morte matou Platão, mas Jesus está vivo. A morte matou Aristóteles, mas Jesus está vivo. A morte matou Sócrates, mas Jesus está vivo. A morte não respeitou os pais da religião. A morte matou todos eles. A morte matou Charles Fillmore, fundador do me falhou a memória agora. A morte matou Charles Fillmore, fundador de religião, e ele morreu, mas Jesus está vivo. A morte matou Anderson e Desaníquias, fundador da maçonaria, mas Jesus está vivo. A morte matou Mary Baxter, fundadora da ciência cristã, mas Jesus está vivo. A morte matou doutora Ellen White, fundadora da Adventismo do sétimo dia, mas Jesus está vivo. A morte matou Joseph Smith, fundador dos Mormons, mas Jesus está vivo. A morte matou Alcino Jaru, fundador da Legião da Boa Vontade, mas Jesus está vivo. A morte matou Hipólite, Leon, Denizarte, Wesley, Foucault, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, mas Jesus está vivo. A morte matou Charles Tazel Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, mas Jesus está vivo. A morte matou os reis dessa terra. A morte matou Herodes, mas Jesus está vivo. A morte matou César, mas Jesus está vivo. A morte matou Nabucodonosor, mas Jesus está vivo. A morte matou o Faraó, mas Jesus está vivo. A morte matou os reis da música. A morte matou Michael Jackson, rei do pop, mas Jesus está vivo. A morte matou o rei do rock, Elvis Presley, mas Jesus está vivo. A morte matou o rei do soul, James Brown, mas Jesus está vivo. A morte matou todos eles, mas o rei da igreja está vivo. Está vivo. Está vivo. Um pouquinho de retorno aqui. Aleluia! Charles Fillmore, fundador do unitarismo, está morto. Jesus está vivo. João Paulo I,
João Paulo II, representantes do catolicismo estão mortos, mas Jesus está vivo. Eu vou falar. Se Jesus está vivo, o Comadef também está. Se Jesus está vivo, o ministério também está. Se Jesus está vivo, essa igreja também está. Agora olha para mim. Você acha que alguém que está vivo, que Jesus vive dentro dele, num congresso como esse, fica assim, ó? Jesus está vivo, quem vive dentro de mim é o Espírito Santo. E não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que ele habita em vós. Olha para mim. O Espírito Santo não é uma criatura. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 7. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são um só. Quando Jesus disse assim, ó, estou indo para o céu, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. Sabe o que quer dizer a palavra outro Consolador no grego? Da mesma essência, do mesmo grau de poder, da mesma sabedoria, da mesma inteligência. Jesus está dizendo, eu vou subir, mas quem vai descer faz o que eu faço. Quem vai descer faz o que eu tenho, pode o que eu posso. Você não entendeu, por isso não abriu a boca para dar glória. Quem está dentro de você não é anjo, quem está dentro de você é Deus. E se Deus habita dentro de mim, como é que eu vou ficar parado no congresso desse? Olha para mim. Fica de fora do que eu vou falar aqui agora. Novos convertidos, fica de fora. Outras pessoas também freumáticas. Já viu aquela pessoa freumática? É aquela que você fala assim, ó, dá glória a Deus aí, né? Aqui, ó. Ele é do mesmo jeito em qualquer lugar aqui. Pode ser. É assim que ele adora a Deus. É desse jeito e ele não é frio por causa disso. É o jeito dele. Agora tem gente que é freumático aqui e sanguíneo lá fora. Aqui fora fica com a cara, aqui dentro fica a cara de delegado, sentado, não dá um glória, mas quando está vendo um vídeo no WhatsApp começa a rir, começa a pular. Aleluia. Aí tem gente que acha que não, para que esse momento todo, para que esse barulho todo? Tem gente que vem num culto como esse e fica assim, para que esse barulho todo? Para que essa gritaria toda? Outro dia um camarada olhou para mim e falou assim, pastor, posso fazer um elogio? Um elogio para Cristo? Eu falei, pode. Ele, o elogio é que o Senhor prega bem, mas a crítica é que o Senhor grita muito. E ele falou assim para mim, ó, Jesus não é surdo. Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto que Deus te ouve. Ele falou, trovão, até sem o Senhor abrir a boca, Jesus te ouve, para que tu grita pregando? Aí eu falei para ele assim, quem é que falou isso? Ele falou, Jesus. Eu falei, Jesus é o que de Deus? Ele falou assim, o Filho. Eu falei, então agora eu vou te falar o que o pai dele falou. O pai dele disse em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Aí eu falei, você sabe o que quer dizer a palavra clamar no hebraico? Ele, não, pastor. Eu falei, a palavra clamar no hebraico quer dizer grita, mas grita muito alto. Se Deus não é surdo, então por que mandou o profeta gritar? É melhor gritar aqui do que gritar no carnaval. É melhor pular aqui do que pular lá fora. É melhor dar lugar aqui do que dar lugar pro diabo. O profeta vai abrir a boca para adorar. Vai abrir a boca para adorar.
Você que é novo convertido, fica foda. Que eu sei como é que é. Até a Bíblia contra desse tamanho aqui, ó. Bota debaixo do braço e vem pra igreja assim, como Batel. Eu já sei como é que é. Mas gente antiga aqui, gente que vê um som alto como esse, fala assim. Por isso que eu não gosto de vir na igreja pentecostal. Pra quem vocês são? Glória a Deus. Para quem vocês são alto? Retorno. Olha para mim. E ouve. Glória a Deus. Aí alguém diz assim, para que um som assim? Eu acho engraçado que na igreja tudo incomoda ele. Tudo incomoda ela, mas quando estava lá dançando na boquinha da garrafa, quando estava lá dançando forró, a caixa de som no teu ouvido com um copo de cerveja, você não mandava baixar. Agora está na igreja, tudo está te incomodando. Ou você é do reino ou você é das trevas. Ou você gosta de dar glória, filha de Deus. O profeta vai abrir. Meu Deus, quem vai abrir a boca para adorar o Nazareno? Rapaz, eu estou sapecado aqui hoje. Cadê você que vai abrir a boca e vai jogar a mão lá no terceiro andar para dar aquele glória que deixa Jesus a Deus, que deixa Jesus lindo, que deixa Jesus alegre? Olha para mim. O que a cantora falou é verdade. Um amigo meu deixou de pregar no culto. As passagens no e-mail dele que o pastor falou, você pode pregar qualquer mensagem, só não pregue sobre o arrebatamento para não espantar minhas ovelhas. Olha para mim. Você acha que uma igreja que não pode falar sobre o arrebatamento vai permitir alguém ficar falando em línguas estranhas? O negócio está tão sério. Eu fui pregar na igreja outra vez e uma irmã deu uma rajada de língua estranha alto no congresso. Olha os irmãos aqui, ó. Olha se essa irmã está falando em alguma coisa, está em pecado. Aqui, ó, a irmã tem uma rajada de língua estranha alto. Aí todo mundo aqui, ó. Irmão, está parecendo que é errado falar em línguas. Aí vem os teólogos, nada conta porque talvez sou formado. Aí vem os biblicistas e diz assim, ó, aqui, ó, como é que eles veem. Paulo disse que aquele que fala em línguas edifica a si próprio. E só fala em línguas estranhas alto quando o outro interpretar. Porque será assim, haverá a edificação da igreja. Mas o que adianta falar tantas palavras que ninguém me entende? Prefiro falar uma que todos compreendem. E quem fala em línguas, fale baixo, porque edifica a si próprio. Aí os teólogos vêm, bate a Bíblia e diz assim, ó, quer falar em línguas? Fale baixinho. Eu já li todas as cartas. Em Coríntios, Paulo fala, fale baixo. Mas em nenhuma outra carta Paulo diz que é pecado falar alto. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, não é pecado falar em línguas estranhas alto na igreja, mas é pecado falar abaixo do seu irmão. Eita glória! Aí é pecado. Não é pecado abrir a boca e dar glória para Jesus. Não é pecado agora, pecado é falar mal dos outros. Eu vou falar. Se tem gente na igreja que se soubesse falar de Jesus, igual fala da vida dos outros, fala da vida de pastor, fala da vida de pregador, de tanta gente. Se você soubesse falar de Jesus, igual fala da vida dos outros, você seria um pregador de excelência. Vai falar da vida do diabo.
glória que deixa o diabo louco. Aqui, ó. Gente que vê a gente aqui, ó. Ali, ó. Aí os crentes que não aguentam mesmo, tá? Aquela rodada. Aí outros estão cheios do poder aqui, ó. Não aguentam, ó. Aí cai no chão aí. Os teólogos dizem assim: pra que isso? Vem limpinho, olha pra cá. Vem limpinho pra igreja pra sair todo sujo, olha pra mim. Eu sou contra alguém ficar aí rodando, cansou, caiu no chão de tanto rodar, acorda, não vê nada. Isso pra mim é emoção, isso pra mim é carne. Agora eu estou falando de Bíblia. Salomão, quando acabou de orar, agora desceu, o que aconteceu no templo? Os sacerdotes, ó. Aí a Bíblia diz assim: quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar. Dá uma olhada para o teu irmão e fala: é melhor você entrar agora, porque se a glória descer, tu vai ficar de fora. Entra com glória, entra com aleluia, entra nessa racha. Quem é que está sentindo essa? Não vou pular daqui, irmãos. Quem é que está sentindo essa presença poderosa aí? Levanta a mão, adora, profeta, adora. Aí, pastor, aí alguém olha assim e diz assim: ó, aqui, ó. Pra que isso, irmão? É escândalo. É escândalo para alguém ver alguém caído no chão na igreja. Ver alguém correndo aqui, ó. É escândalo. Quer dizer que marchar, correr, ser arrebatado é escândalo. Cair é escândalo. Escândalo não é você cair cheio da glória. Escândalo é você cair em adultério. Escândalo é você dar uma corridinha aqui. Escândalo é quando você estava no tráfico, você correndo e a polícia dando tiro nas tuas costas. Escândalo é cair aqui. Escândalo é quando tu estava na porta da barraca ou na rede, tomando cachaça, caía na porta da barraca e o cachorro lambia a tua cara. Agora dá lugar, abre a boca e na glória. É honra, é honra, é honra. Abre a boca aí, profeta. Recebe essa presença que está descendo aqui agora. Recebe essa presença agora. Agora. Alguém pode chegar aqui para o pastor Cristóvão e para o pastor Isaac dizer assim no final do combate: pregador é avivado, mas para mim não tem médico. Fica pulando, gritando. É mesmo etiquetado? Olha para mim. Para você que gosta de dizer que tudo é na ética, ó. Eu fui lá no dicionário Aurélio. Para você que gosta de ficar tudo na ética, até chorar, chora assim, ó. Tem que fazer outra firme, a tua cabeça entre as pernas. Elias. Para você que é etiquetado, sabe o que quer dizer a palavra ética do Aurélio? Manter-se de acordo com o ambiente em que se encontra. Olha como é que está o ambiente aqui, ó. Pentecostal, todo mundo abrindo a boca e dando glória. Dá glória também para entrar na ética. Dá glória também para entrar na ética. Dá glória também para entrar na ética. Abre a boca para adorar Jesus. Abre a boca para adorar Jesus. Abre a boca para adorar Jesus.
Quem está sentindo Ele aqui? Eu não vim aqui, irmãos, ofender nenhum dos meus companheiros. Eu não vim aqui ofender ninguém. Mas em nome de Jesus, o que Deus te tornou por fora não atrapalha aquilo que você sempre foi diante dele por dentro. Lembra quando Davi trouxe a arca? Lembra? Para Jerusalém, lembra? Aqui, ó, a arca é a presença de Deus. Davi com a coroa na cabeça e um manto nas costas. Olha Davi diante da arca, ó. Todo formal, todo duro, ó. 30 mil homens seguindo ele. Mas daqui a pouco ele sentiu a presença. Aí Davi, ó. Davi olhou assim e falou: essa coroa está me atrapalhando, peraí. Esse manto real está me atrapalhando, peraí. Ficou só com a estola sacerdotal e começou a bailar. Mas é 30 mil pessoas chorando, eu não quero saber. Mandou um recado para 30 mil. O que Deus me tornou pelo lado de fora não atrapalha o adorador que eu sou pelo lado de dentro. Ô profeta, abre a boca para adorar. Abre a boca. Tem adorador aqui. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores que vão abrir a boca para adorar em espírito e em verdade? Abre a boca, Manola. Abre a boca, profeta. Abre a boca, Manola. Abre a boca para adorar, profeta. Ei, olha para mim. Está com a boca fechada aqui porque está passando um processo no casamento, porque está passando um processo de enfermidade. Que eu sei que você pode dizer assim: esse pastor não sabe o que eu estou passando em casa. Meu filho que está nas drogas. E você talvez que está perfeito aqui hoje, tudo no lugar. Se Deus pegasse a gente aqui hoje, Deus ia mostrar o quanto a gente é ingrato. Gente que está num culto como esse, assim, no balcão. Se Deus descesse aqui agora materializado, Deus pegaria na nossa mão. E a gente ia se alegrar porque Deus pegaria a nossa mão. Ele vai dizer: vem cá, meu filho, passeia comigo. E ele ia te levar no leprosário. Ele ia te mostrar um monte de gente que está sendo coberta com folha de bananeira e com uma luz de neon. E o nariz dela caindo. E Deus dizendo: bota a mão no seu. A orelha dela caindo. Deus dizendo: coloca a mão na sua. Os dedos dela caindo, Deus dizendo: olha a tua mão. O corpo cheio de machucado, Deus dizendo: olha a tua pele. Aí Deus ia tirar a gente dali, ia lá no hospital do Inca. Teu filho estudando, bem de saúde. E crianças com 3, 4 anos, com a cabeça careca, condenada à morte pelo câncer. Deus dizendo: está reclamando de quê? Questionando o quê?
motivo para a gente abrir a boca aqui e dar glória a Deus. Você acha? Olha para mim. Quem está dentro dessa igreja aqui é o Espírito Santo. Você está andando no meio da rua, olha para mim. Você está andando no meio da rua com chinela havaiana. Dá uma topada na pedra. Se for crente de fogo, diz: ai, misericórdia. Se uma pedra que não tem vida fez você abrir a boca e falar ai, imagina a presença de Deus entrando. Vai fazer você abrir a boca e falar o quê? Eita glória! Olha para mim. Esse era o Cristo que Paulo pregava. Cristo vivo e ressurreto. Eita glória! E eu queria dizer isso para você aqui hoje. O que segurou Jesus no madeiro não foram os cravos. O que segurou Jesus no madeiro não foram os homens e nem a cruz. Porque quando Judas foi trair ele, Pedro cortou a orelha de Malco. Jesus falou: não preciso da tua ajuda. Se eu quisesse, eu pedia 12 legiões de anjos descer aqui e me socorria. O que prendeu Jesus na cruz não foi os cravos, foi o amor. Era como se ele dissesse: se eu descer daqui, o Comadref não existe. Se eu descer daqui, aquele povo não vai poder abrir a boca para dar glória, independente de qualquer coisa. Se eu descer daqui, eles não serão batizados com o meu Espírito. Se eu descer aqui, eles não vão ser curados. Então, independente do que você está passando, você tem motivo para abrir a boca na glória, porque você está vivo. E todo aquele que está vivo, louve ao Senhor. Agora olha para mim. Paulo saiu da igreja da Galácia. Olha para mim. Paulo, quando acabou de estabelecer a igreja, Paulo foi embora. Assim que Paulo foi embora, Douglas, sabe quem entrou para substituir Paulo, assim infiltrar na igreja? Os líderes do judaísmo. E eles vieram despregando, desconstruindo tudo que Paulo construiu durante anos. Será que eu estou enganado naquilo que eu estou pregando? Uma geração que está vindo agora está desconstruindo tudo aquilo que foi construído durante anos. Sabe o que Paulo dizia? Que o que Cristo fez no Calvário não precisa de reparos, foi o suficiente. Paulo pregava que a salvação era pela fé, mediante a graça que é em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo dizia: se você crer, você será salvo. Paulo dizia que para ser salvo não precisava de apetrechos, de adjetivos humanos, julgos humanos, normas humanas. Apenas cresce e obedecesse a Jesus e permaneceríamos salvos. Sabe o que os líderes do judaísmo pregou? A primeira coisa que eles questionaram a Paulo foi essa: quem é esse que se intitulou líder de vocês? Ele não é nem discípulo e nem apóstolo de Jesus. Porque para ser discípulo e apóstolo tinha duas prerrogativas. Para ser discípulo de Jesus tinha que andar com Jesus, e Paulo não andou. Para ser apóstolo de Jesus tinha que ver Cristo ressurreto, e Paulo não viu. Então ele disse: quem é esse aí que se julga ser apóstolo, que nem andando com Cristo ele andou? Ele é quem? Ele é uma coisa que ele demonstra ser uma coisa que ele não é. Olha para mim. Paulo olhou e falou assim: é verdade. Paulo vem igual aquele zagueiro bruto, vem com os dois pés. Paulo escreveu aos irmãos dizendo assim: é verdade. Diz para eles aí
que eu nem andei com Jesus e nem vi Jesus ressuscitado. Por isso vocês dizem que eu não sou nem discípulo e nem apóstolo. Mas eu quero dizer uma verdade para vocês. Eu estava indo a caminho de Damasco e eu estava com a carta para arrebentar com a igreja. De repente apareceu uma luz e disse: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegue? Ele disse: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu está sendo perseguido. Aí Paulo entrou com os 2 pés e disse assim: é verdade, eu não sou apóstolo, eu não andei com ele, e nem tampouco sou apóstolo que ele ressurreto. Mas sabe quem me salvou? Não foi ninguém aqui da terra. Ele desceu do céu, pregou e eu me converti. E no dia que Jesus me salvou, ele disse: tu és para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto tu vai padecer por amor ao meu nome, e tu levará a minha palavra aos reis e aos gentios dessa terra. Agora olha para mim, Paulo está dizendo: não foi ninguém na terra que me separou. Quem deu meu ministério foi ele. Estou diante de autoridades aqui e vou falar biblicamente. O que eu vou falar aqui agora é biblicamente. Não é o pastor Isaac que tornou o pastor Cristóvão em pastor. Não é. Quem dá o ministério do homem é Deus. Quando o óleo desce na cabeça dele, é apenas um homem reconhecendo o que o céu já te entregou. Eita glória! Olha para mim, cheio de gente aqui hoje, ó. A nova Deus que eu estou pregando para gente muito avivada. Mas está cheio de gente aqui hoje assim, ó. Para que eu vou orar? Para que eu vou me consagrar? Para que eu vou ficar estudando a Bíblia? Se eu sou um simples membro. Agora olha para mim. Davi, quando foi ungido a rei, ele matou Golias com a coroa na cabeça. O que é que ele tinha antes da coroa? O que Saul não tinha: a unção do Espírito Santo. Olha para mim, cheio de gente aí, ó, dizendo: eu não vou orar, eu não vou me consagrar, não tem, pastor não me chama para nada. Olha para mim, quando você se consagra, você ora, você lê, Deus está fazendo isso aqui, ó, te amolando. Olha para mim, olha para mim. A unção você já tem. Tem gente que está olhando para você, olha para mim, muito cuidado. Porque tem gente aqui que não é pastor e prega como se fosse. Não é evangelista, mas tem uma unção de evangelista, um ganhador de almas. Tem gente que é membro da igreja e pode ter dom de operar milagres. Que é aí que você tem que ter cuidado. Você pode ter uma unção que supera até a sua liderança, até em sabedoria. Mas leve isso aqui para casa. Davi foi ungido, mas voltou a cuidar das ovelhas. Você pode ter a unção que for, continua limpando o banheiro da igreja, tá? Continua limpando o banco da igreja e tirando a poeirinha. A unção Deus te deu, mas a coroa ainda não. Então continua fazendo o que você fazia. Não, mas eu prego muito, mas a coroa você não tem ainda. Não, mas eu estou levantando paralítico em nome de Jesus, mas ainda te falta a coroa. Para com esse negócio. Ué, o teu pastor não está vendo a chamada que você tem? Por que não te unge? Você com a chamada dessa ainda está aí como membro? Olha para mim, escute isso aqui. Ser cheio do Espírito Santo, minha filha de 2 anos, pode ser. Para ser cheio do Espírito Santo e fazer a obra não tem idade. Mas para colocar a coroa na cabeça tem que ser como Davi.
foi ungido com 16 e colocou a coroa com 30. Deus estava dizendo: ser cheio eu encho com qualquer idade, mas para colocar a cabeça exige-se maturidade para colocar a coroa. Olha para mim. Enquanto a coroa não chega, Deus vai botar um urso no teu caminho. Enquanto a coroa não chega, Deus vai botar um leão no seu caminho. Enquanto a coroa não chega, Deus vai colocar um Golias no teu caminho, um Saul para te perseguir. Aleluia. Deus vai te amadurecer através dessas provas. Agora olha para mim. Eu estou aqui pregando para uma juventude cheia do Espírito Santo. Aquele leão veio para matar Davi e veio para matar a ovelha dele, mas antes de Davi morrer, Davi matou aquele leão. Eu falei assim para Deus, assim, eu falei: Deus, por que Davi matou aquele leão? Deus disse: porque Davi me obedecia, estava na minha presença. Aí Deus falou comigo assim: trovão, pode dizer para o comandante, enquanto eles me obedecerem, enquanto eles me servirem de verdade, tudo aquilo que vier para matar eles vai morrer primeiro. Vai morrer primeiro. Vai morrer primeiro. Olha para mim. Após o apostolado de Paulo, questionaram a mensagem que Paulo pregava. Repita comigo a mensagem. Diziam que Paulo estaria pregando o evangelho de facilidades, porque Paulo pregava a circuncisão no coração. Os líderes diziam que a circuncisão precisava ser no prepúcio. Paulo dizia que não se precisava mais observar o sábado. Eles diziam: tem que observar o sábado e as oferendas do sábado. Então olha para mim. Eles enxergaram na graça algo que o Calvário aboliu. E vê se hoje é diferente. Olha para mim, irmãos. Paulo foi questionado de pregar um evangelho errado, sendo que ele estava pregando o evangelho certo. Olha para mim. Você acha que o que você ouviu a cantora falar não é o que está acontecendo hoje? A gente está vivendo um momento no evangelho onde parece ser pecado você ser santo e parece ser errado você ser certo. Tem um monte de gente aí usada pelo capeta que é doido que eu tombe. Gente que não aceita a forma como você prega. Olha para mim, irmãos. Vê se hoje no Brasil se prega o que pregava antes. O cara chegou para mim e falou assim: pastor, mensagem de salvação não vira. Eu falei: não mais. E quem disse que eu vou para a igreja para fazer virar alguma coisa? Eu não vou para a igreja fazer um povo pular. Eu vou para a igreja para quando acabar a mensagem, o maior milagre aconteça. Vidas salvas, batizadas. Estava pregando em Goiânia agora. Uma criança de 8 anos chegou perto de mim, a mãe dele do lado. Ele disse: pastor, eu chego no meio da minha escola, faço o meu dever, e minha mãe sabe que eu não consigo dormir muito cedo, e eu fico de 10 até 1 da manhã assistindo teus vídeos no YouTube. Uma criança de 8 anos. E ela disse: eu quero pregar igual o Senhor. Olha para mim. Aí fica esse evangelho pregando bens materiais. Um monte de palhaço gritando: levante a mão que a roda gigante vai girar. Eu já li a Bíblia 10 vezes, nunca ouvi dizer que Deus é dono de parque de diversões. Como é que a roda gigante vai girar? Eu estava pregando num lugar e um rapaz foi dar uma saudação na minha frente e falou assim: diga para o teu irmão que Deus vai matar aquela fofoqueira da tua rua. Eu falei: o quê? Quando a gente foi jantar,
Eu chamei ele no cantinho, falei, vem cá, varão, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, faz, pastor. Eu falei, se a fofoqueira fosse a tua mãe, tu ia pedir Deus para matar ela? Olha para mim, irmãos. Olha para mim. Sabe qual é o resultado desse evangelho sem salvação e sem batismo com o Espírito Santo? Porque estão pregando o evangelho sem cruz. Estão pregando o evangelho de facilidades. Olha para mim. Estão alargando o caminho. Mas eu tenho uma notícia triste para dar para o diabo. Estão alargando o caminho, mas a porta não passou por reforma. Ela ainda continua estreita. Olha para mim. Eu estava orando durante esse mês. E o Espírito Santo falou assim comigo, assim, avisa no Brasil. Pode avisar no Brasil que eu vou acabar com o show. Vou repetir. Pode avisar que eu vou acabar com o show na minha casa. Eu vou remover o palco. Vou tirar os artistas. Vou restaurar o altar. E vou levantar os profetas. Eu vou acabar com o show. Olha para mim. Esse evangelho é onde se prega as demais coisas. Não está gerando discípulos, está gerando artistas. Um monte de gente que vem no meu WhatsApp, no meu Facebook, dizendo assim, vamos comer arroz sem anônimo. Eu digo para eles com toda a humildade, eu digo, passo, não é ruim ser anônimo. Ruim é ter um nome fora do livro da vida. Olha para mim. Esse evangelho de hoje está gerando uma geração que Deus está dando ânsia de vômito nele. Deus está tendo ânsia de vômito. Uma geração de artistas. Olha para mim, eu vou falar sem medo do que eu vou falar agora. Um evangelho que tem um monte de... Tem um homem da ponta do lado de lá da estrada, outro na ponta do lado de lá, que alguém diz que é diabo, e não é segurança. Sabe para quê? Para não deixar os profetas subirem. Porque se gritar daqui de baixo, Deus é contigo, sobe. Se gritar, põe a tua casa em ordem, já coloca a mão no ombro dele e leva lá do gabinete. Um púlpito que não deixa os profetas subir, mas deixa um homossexual subir para cantar. Não estou pregando contra a pessoa. Gente que está na prática, a prática a Bíblia condena. Não deixa um pregador sincero subir para pregar, mas deixa um adúltero profano. Não deixa uma cantora que não tem nome expressivo para cantar, mas deixa outra que já trocou de marido mais de 30 vezes subir e canta. O que adianta trazer público se não muda pessoas? O que adianta trazer multidão se não tem caráter? Oh rapaz, vai fazer barulho, mas não traz mudança. É melhor trazer alguém que não tem nome, mas tenha caráter e é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Olha meu retorno aqui, profeta. O retorno aqui. Olha para mim. Pastor Cristóvão. Pastor Isaac, se eu posso dar um humilde conselho, se eu fosse um pregador anônimo, muitos iriam me julgar, mas Deus me colocou no cenário, então eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar aqui agora. A hora que o senhor mandar buscar um cantor e um pregador no aeroporto, manda já quem vai buscar um cartão de crédito no bolso. Porque ano passado eu estava pregando lá em Tocantins e chegou um irmão com um Corolla para me buscar. Um Corolla é um carro, irmão. É um senhor carro.
Aí a boneca da cantora falou assim: só sai daqui se tiver uma Hilux. Eu olhei para o homem de Deus assim, eu falei: eu queria ser um pastor, que ela ia voltar para casa dela de jegue. Já tem. Outro dia eu fui pregar numa igreja agora, o pastor falou comigo, eu achei um absurdo. O pregador, antes de chegar na igreja, falou assim: eu quero uma toalhinha azul, uma branca e uma vermelha no hotel, em cima da minha cama. Eu falei: o que é isso? Michael Jackson? Ou é pregador do evangelho? Olha para mim, a hora que chegar no aeroporto e começar, não, só sai daqui se o carro for 2.0 lógico. Você não vai buscar um pregador para andar 2 quilômetros, 2 horas de carro, num carro sem ar-condicionado, um calor terrível ali, não. Aí também eu não concordo, irmãos, mas não um privilégio para o homem de Deus. Agora quer exigir a marca do carro, quer exigir a potência do motor. A hora que ele for exigir, já manda logo quem for buscar ele, já manda logo com o cartão de crédito. E a hora que ele começar a exigir, liga para o presidente: ó, pastor, está exigindo, já vai sair daqui com isso. Já leva lá no gabinete, lá no balcão da TAM, da Avianca, da Azul. Já manda logo fazer a remarcação da passagem dele e manda essa pomba gira embora para o inferno. Manda de volta para casa. Posso dar mais um outro conselho, pastor Lucas? A hora que ligar para fazer a agenda, aí fala assim, ó, tem uns bonitão que fala assim: não, tá bom, estou livre. Agora posso fazer uma pergunta? Pode. Quantos membros tem na sua igreja? Eu vou te dar uma resposta para você falar para eles assim, ó: seja cantor ou pregador. Fala assim para eles assim: vem cá, qual é o maior pregador da Bíblia? Ele vai dizer assim: Jesus. Aí você vai falar assim para ele: existe alguém maior do que ele até hoje? Ele vai dizer assim: não. Então, o maior pregador que já existiu, ele disse que para vir na minha igreja só precisa de 2 ou 3. E você precisa de quantos? Olha para mim. Deus falou comigo que vai levantar aqui hoje a maior geração de ganhadores de alma desse Brasil. Eu não vou repetir. A maior geração de ganhadores de alma vai ser levantada aqui no Comadef hoje. Quantos aqui creem? Levante a mão para dar aquele glória que deixa o diabo louco. Abre a boca para adorar Jesus. Olha para mim. Olha para mim. Se prepare. Se você quiser fazer a obra de Deus com verdade, com sinceridade, se prepare, porque você vai ser combatido por aqueles que aparentemente conhecem a Bíblia. Alguém vai querer quebrar suas pernas, mas esteja em Deus. Rei varão, pregue o reino. Pare de pregar casa. Pare de pregar carro. Pare de pregar bens. Isso é um absurdo. Jesus não morreu para me dar carro. Jesus não morreu para me dar casa. Ele não morreu para me dar boa vida. Ele morreu para tirar o nosso nome da condenação eterna e escrever o nosso nome no livro da vida. Quem está sentindo ele aí? Olha para mim. Eu não quero te ofender, mas eu preciso te falar uma verdade. Você que não é crente, eu não quero te ofender, mas eu tenho que te falar uma verdade. Está escrito na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia católica e traz aqui que eu quero falar para você. Está escrito na sua Bíblia isso aqui, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra.
não as encurvarás a elas para o adorar, porque eu sou o Senhor teu Deus e só a mim prestarás culto. Eu não quero te ofender, mas olha para mim. O Deus que tu serve, você passou numa estante de molduras, viu ele e disse assim: gostei dele. Quanto é? 100 reais. O Deus que tu serve e que você faz oração, você foi lá na marmoraria e comprou ele, lá na loja de gesso e comprou ele. O Deus que tu serve, você comprou. O Deus que eu sirvo foi ao Calvário e comprou a gente pelo seu sangue. O Deus que tu serve, você precisa colocar um copo d'água para ele beber e uma vela para manter ele aceso. O meu Deus vive dentro de mim e diz: eu sou a luz dos homens, e quem vive em mim não andará em trevas. O teu Deus, quando ele pega a poeira, você vai lá, passa o pincel e passa um pano úmido para limpar ele. O teu Deus, quando ele se suja, é você que limpa. O meu Deus, quando eu pego, é ele que me purifica. Quem é que está servindo a Jesus aí? Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada? Fica de pé aí, fica de pé. Olha para mim. Olha para mim. Quantos aqui esta noite querem ser cheios do Espírito Santo para fazer a obra? Não. Eu não vim aqui no Comadef brincar. Quero repetir pela última vez e, dependendo da sua resposta, vai haver a ação de Deus aqui hoje. Quantos aqui querem ser cheios de Deus para fazer a obra? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. Quantos que estão aqui que não são batizados pelo Espírito Santo? Levante a mão. Só quem não é batizado, levante a mão. Eu não vou fazer descer porque é muita gente. Agora olha para mim. Se você não quiser fazer o que eu vou pedir, não precisa. Você não vai pecar. É apenas algo entre eu e Deus. Mas se você crê que Deus está aqui, segure na mão do seu irmão que está ao seu lado. Se você não fizer, você não está pecando. Fique tranquilo. Fecha teus olhos.
descendo, minha glória te envolvendo, vai sentindo ela aí. Calabacenda, lamandaga cheia, vai sentindo essa presença agora, vai sentindo essa presença agora, 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 agora. No teclado agora, no teclado e no violão. Ó, aqui tem pastores de igreja, presidentes, pastores de congregação. Irmãos, a gente está na linha de frente. O diabo é doido para nos abater, e a gente precisa para levar para as ovelhas. Há um rebanho que depende primeiro de Deus e depois de nós. E a gente precisa dessa presença aqui. Olha para mim. Tem gente aqui com muita mais sabedoria do que eu, muita mais bagagem do que a minha. Mas Deus está me usando aqui hoje. E eu vou pedir em nome de Jesus. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, pegue. Em nome de Jesus. Pega aí. Segura aí. Eu vou restaurar famílias inteiras aqui agora. Casamentos serão restaurados, famílias serão restauradas, o amor será restaurado. Pegue na mão dessa pessoa agora. Eu vou falar da maneira que Deus mandou falar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: assim diz o Senhor. Ele trouxe eu e você aqui hoje, e manda eu te dizer, hoje Ele te enche a ti e vai encher a mim. E se Ele vai nos encher agora, então não é depois, é agora. Então seja cheio agora, agora.
uma notícia aqui muito boa para dar. Jesus falou comigo assim: avisa pro Comadeve que Satanás perdeu mais uma. Senhor, manda mais. Senhor, manda mais. Manda mais. Manda mais. Manda mais. Manda mais. Agora. 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 Cheio varoa. Cheio profeta. Agora. 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 Olha para mim. Muitas vidas Jesus trouxe aqui hoje para restaurá-las, para enchê-las e dizer: o que eu comecei eu vou terminar. Só que tem outras vidas que estão aqui dentro, que vieram aqui afastadas. Você está vendo tanta coisa no Evangelho que está te entristecendo, e você se afastou. Olha para mim. Não vá para o inferno por causa de homens, porque se homens errar, Jesus não erra. Se homens falharem, Jesus não falha. E aprenda uma coisa: sua salvação é individual. Se ninguém lá consegue ser exemplo para você, se torne um cristão de verdade e seja exemplo para quem nunca foi para você dentro da igreja. Se ninguém ama, ama você. Se ninguém perdoa, perdoa você. Se ninguém presta, presta você. Ei, Jesus trouxe você aqui para salvar você essa noite. E Ele vai te tornar alguém que você nunca foi. Você vai sentir hoje aqui o que você nunca sentiu antes. Eu quero chamar você que está afastado. Eu quero chamar você que está longe dos caminhos de Jesus. Eu quero chamar você que se afastou, você que nunca entregou sua vida para Jesus. Vem aqui agora. Jesus quer salvar sua vida aqui hoje. Sai do seu lugar agora, a primeira pessoa para entregar sua vida para Jesus. Se Deus fizer, olha lá. se não fizer, venha. Jesus vai fazer algo na sua vida que você nunca sentiu antes. continua sendo. Se a doença vier, saia daí. Se tudo der certo, O sacrifício que você vai fazer em sair daí de cima mas se não se compara ao que Cristo fez no Calvário por você. Sai daí, vem aqui entregar sua vida para Jesus agora. Vem aqui agora, tem mais pessoas que devem falar. Jesus está trazendo as pessoas, vem aqui agora. Saia daí de cima, isso. Venha. Aqui, ó. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
Se estou forte, se eu estou de pé, meu Deus, meu Deus, O que seria de Deus me ama tanto, Ele entregou seu filho para morrer em meu lugar. desce daí, desce, desce. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Eu quero ouvir. Desce. Vem, Jesus quer salvar você, vem. Mesmo sendo assim, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Mesmo sem merecer, Deus me ama. ainda tem lugar para você aqui na frente. Venha, venha. Deus me ama. Olha lá, tá chegando mais gente ali, ó. Essa é a maior obra do Evangelho. Venha, venha, venha. Deixa de me amar. Venha! Olha lá quando as pessoas estão chegando. Venha! Deus, venha! E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus sempre de braços abertos. Deus me ama. É tão grande, incondicional. Aqui, ó. Afasta aí. Tem mais pessoas para chegar aqui. Aqui, ó. Quero dizer para todos vocês que estão sentados aqui na frente, ó. Escute isso. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar. 89 pessoas entregando a vida para Jesus. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes o Espírito Santo te levantou. Pastor Cristóvão, 89 vidas, chegou mais uma aí para inteirar 90. Você vai aplaudir a Jesus ou não? 90 almas para Jesus. Minha irmã, você pode ficar de pé? É você? Passou a vida dela todinha no Candomblé. Hoje está vindo aqui e confessando a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela.
Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Recebe o abraço de Deus, daquele que não desiste de você, daquele que apesar de suas fraquezas Ele te levanta. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu. Quantas vezes você caiu, cante. Mas a tristeza e o desespero, ei, pra onde você foi, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Nunca. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Você está assistindo hoje Comadef 2017. Se você não veio hoje, vem amanhã. Genival Bento e Elaine Martins para derramar poder nesse ginásio. Dá uma olhada, dá uma olhada. Meus amados, estamos chegando ao final dessa segunda noite. Queremos lembrar apenas que amanhã vamos começar lá na sede, às 8h30, conto com a mocidade lá. À noite, aqui, teremos o encerramento, queridos. Estará pregando o pastor Genivaldo Bento e também a cantora Eliane Silva. Aliás, perdão, Eliane Martins. Ela vai estar aqui louvando o Senhor. Elaine Martins vai estar ministrando louvores aqui na noite de amanhã, noite de encerramento. Deus abençoe a Evelyn Braga, pastor Júnior. Deus abençoe pastor Jairo Santana e todo o grupo de Ribeirão. Coloque a sua mão no coração para